Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar direitos políticos e partidos políticos. Dois assuntos, claro, de extrema importância e a gente conclui os chamados direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais que vão até o artigo 17. Portanto, na aula de hoje vamos ver o artigo 14 até o artigo 17. É importante, numa visão já inicial e introdutória do tema, sabermos que os direitos políticos são direitos que foram consagrados a partir das constituições escritas do século XVIII, né, as chamadas constituições libertárias. Os direitos políticos, eles decorrem naturalmente dessa consagração dos direitos de liberdade. Justamente porque foi naquela época que surge aí, nós temos a Revolução Francesa como um paradigma, né? Até uma cartilha que foi ventilada no seio da Revolução Francesa, um pouco antes da deflagração mesmo da Revolução Francesa, pelo abade, na verdade, Emmanuel Joseph Sieyès. Ele escreve uma cartilha, que significa o que é o terceiro Estado. Ele observa o Estado da França e diz, olha, de um lado você tem um clero, de outro lado você tem a nobreza e o povo não participa, não tem voz ativa da participação da administração do próprio Estado, da própria França. E aí, obviamente, que esse tema circunda nas constituições dessa época. Por essa razão, nós temos aí a Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791, as duas constituições que são paradigmas para o reconhecimento desses chamados direitos de liberdade. Inclui-se aí nesse rol, claro, os direitos políticos, a possibilidade do povo participar de forma ativa da vida política do Estado. Tá certo, gente? Obviamente que essa ideia da participação popular, ela não é ou não surge naquele momento. Como direito fundamental, sim, surge ali. Mas essa ideia já é um pouco mais antiga. Desde Aristóteles se discutia essa questão da democracia, né? Platão, Aristóteles já falava sobre a democracia, a necessidade de não se entregar a uma pessoa só todo o poder de um Estado. Então, democracia que surge no primeiro momento como uma democracia direta. O povo, ele exercia, principalmente na Grécia, né? Exercia o poder de uma forma direta. Ia nas praças públicas e votava, dizia o que queria. Era chamada a época da democracia direta. Depois das constituições libertárias, né, no século XVIII, nós temos a chamada democracia indireta, quando nós acabamos por escolher representantes e esses representantes é quem irão aí formatar a ideia do Estado e dar um rumo administrativo para o próprio Estado. Então vejam, observem que na atualidade nós nem podemos dizer que a nossa democracia é direta puramente, nem podemos dizer que a nossa democracia ela é indireta puramente. Por quê? Porque nós temos uma mistura das duas. Atualmente no Brasil, nós vivemos sob a égide da chamada democracia participativa, significando dizer que nós temos hipótese de democracia indireta, que é a chamada democracia representativa, e também temos hipótese de democracia direta, quando o povo ele participará de forma ativa nas decisões políticas fundamentais de um Estado, no caso do Estado brasileiro. Tá certo, gente? Então, o que são direitos políticos? Primeiro, começar com o conceito dos chamados direitos políticos positivos, porque nós temos os chamados direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. De olho na sua tela para o primeiro conceito de agora, direitos políticos positivos. O que são os direitos políticos positivos? Conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Isso é o que nós chamamos de direitos políticos positivos. São os direitos que prescrevem a possibilidade da participação popular na vida ativa de um Estado. É importante a gente observar, e aí reforçando o que eu acabei de falar sobre democracia participativa, o parágrafo único do artigo 1º. De olho na sua tela. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal.
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vejam que o parágrafo único da Constituição Federal, do artigo 1º, é muito claro a dizer que o poder vai ser exercido tanto pelo povo de forma direta, quanto pelos representantes eleitos pelo próprio povo. Lembrando que todo o poder emana do próprio povo. Tá certo? E aí você pode dizer, mas Johannes, em relação aos representantes, eu até compreendo e entendo. Nós não votamos para deputados, para senadores, para lá eles tomarem as decisões políticas. Então, isso eu compreendo. Mas como é que eu, cidadão, posso participar de forma ativa? A Constituição traz. E aí nós entramos no primeiro artigo do tema, chamado Direitos Políticos, artigo 14. Vamos lá para a sua tela. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O sufrágio, para não confundir, é importante pontuar isso aí. O sufrágio, ele não é o voto em si. O voto é apenas instrumento. Sufrágio significa dizer direito, tá certo? O sufrágio é o direito de votar e o direito de ser votado. Isso significa sufrágio. Então nós temos o sufrágio que é universal, o direito de votar e de ser votado é universal, ou seja, não é censitário. E o que significa censitário? O voto censitário era para uma classe de pessoas, que já aconteceu no Brasil. Hoje não é mais possível. O voto é universal, tá certo? Além disso, o voto tem que ser direto. Não pode uma interposta pessoa aí votar no lugar da outra, por procuração, por exemplo. E também tem que ser secreto. Você pode até dizer em quem vai votar, mas no momento do voto você não pode mostrar em quem votou, tá certo? Então, vamos lá para o artigo 14 para a gente dar continuidade aí na leitura. A soberania popular, olha só, presta atenção aí, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Presta atenção nesse ponto. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, vejam que esses três pontos, tanto o plebiscito, quanto o referendo, quanto a iniciativa popular, é justamente os pontos em que nós temos a chamada democracia direta. Então, essa conjugação da democracia direta com a indireta ou representativa forma o que hoje nós temos a chamada democracia participativa. Tá certo, gente? Então, vamos lá dar continuidade, parágrafo 1º, importantíssimo. Parágrafo 1º da Constituição Federal. O alistamento eleitoral e o voto são. Volta para mim, vejam como é importante este assunto. Quando a gente fala em direitos políticos, primeiro nós temos que saber os direitos políticos positivos, tá certo? Os direitos políticos positivos dão a possibilidade de votar e dão a possibilidade de ser votado. Então, nós dizemos que eles subscrevem, a bem da verdade, tanto a capacidade eleitoral ativa, quanto a capacidade eleitoral passiva. Quando falamos em capacidade eleitoral ativa, estamos dizendo que ela é também chamada de alistabilidade. São as condições em que se pode alistar-se, ou seja, votar. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar. Quando nós falamos em capacidade eleitoral passiva, estamos falando em elegibilidade.
significando dizer que a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Tá certo? Algumas pessoas vão ter capacidade para votar e algumas pessoas tanto vão ter capacidade para votar quanto para ser votado. Então, a primeira hipótese do parágrafo 1º é essa, capacidade eleitoral ativa. Vamos lá para ele, de olho na sua tela. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, tem mais do que 18 anos, o voto será obrigatório. O alistamento é obrigatório. Tá certo? 2. Vamos lá. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Portanto, na primeira hipótese, são obrigados a votar todos os que estiverem mais de 18 anos. Não só isso. Nós temos a segunda hipótese, a facultatividade. O voto é facultativo para quem? O voto é facultativo para os analfabetos. O analfabeto pode votar? Pode. O que o analfabeto não pode, que nós vamos ver, ele não possui capacidade eleitoral passiva. Ele não possui elegibilidade. Ele é uma das hipóteses de pessoas inelegíveis. Tá certo? Compõe-se o que nós chamamos de inelegibilidade absoluta. Nós vamos ver isso daqui a um pouquinho. Tá bom, gente? Então, observem que quando a gente está falando das pessoas que possuem faculdade de votar, nós estamos simplesmente dizendo, ele vai se ele quiser, vai votar se ele quiser. Tá certo? Então, o primeiro rol de pessoas que são facultativas, possuem a capacidade eleitoral ativa de forma facultativa, são os analfabetos. A segunda, os que têm mais de 70 anos. As provas botam 60, viu, gente? Cuidado. Cuidado com isso. Tem que ter mais de 70. E os que têm entre 16 e 18 anos também são facultativos. Então, a partir dos 16 anos, a pessoa pode já requerer o seu título de eleitor, né, para poder ter a capacidade eleitoral ativa. Tá bom? Olha o que diz o parágrafo 2º. De olho na sua tela. Quem é que não pode se alistar como eleitores? Ou seja, quem não tem a alistabilidade. Quem são? Vamos lá. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Olha só, presta atenção. Quem é que tem que votar de forma obrigatória? Os maiores de 18. Facultativo, analfabetos, maiores de 70 e os que têm entre 16 e 18 anos. E quem é que nunca poderá votar no Brasil? Os estrangeiros não podem votar. Para poderes votarem, claro, eles têm que pedir a sua naturalização. E aí serem brasileiros naturalizados para ter direito a votar. Tem uma exceçãozinha específica aí, que nós vimos na aula de nacionalidade. É o português. O português, ele possui a situação de quase nacionalidade. Então, ele não precisa pedir a sua naturalização para poder votar. Tá certo? É uma exceção clara isso aí, viu, gente? Então, os estrangeiros não podem votar. Mas também não podem votar os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que estão no exercício do serviço militar obrigatório. Não é o serviço militar facultativo, viu, gente? É o obrigatório. Tá certo? Aquele que dura menos de 1 ano. É o serviço militar obrigatório. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Especificamente nesses aspectos do sufrágio aqui. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Primeiro, alistabilidade. Segundo, elegibilidade. Tá bom? Vamos, portanto, de forma específica, analisar a capacidade eleitoral ativa. De olho na sua tela, porque nós temos algumas regras específicas. Primeiro, a aquisição. Para se adquirir a capacidade eleitoral ativa, tem que ir lá requerer na Justiça Eleitoral.
não existe inscrição de ofício, não pode o TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, inscrever a pessoa de ofício. Também, quando se alista como eleitor, automaticamente ele terá a condição de cidadão. Olha só, volta para mim porque isso é importantíssimo. Lembram quando a gente falou sobre ação popular? Que a ação popular, só quem pode dar entrada é o cidadão? Quem é cidadão? Aqueles que estão em pleno exercício dos direitos políticos. Esse é cidadão. Então, cidadão é aquele que possui capacidade eleitoral ativa, que pediu seu alistamento eleitoral. Tá certo? Então, cuidado com esse ponto específico. Outro ponto importantíssimo, muito cobrado em prova, de olho na sua tela. De olho aí na sua tela. Capacidade eleitoral ativa é um pressuposto da capacidade eleitoral passiva. Ei, presta atenção. Vem comigo que essa informação é importante. Presta bastante atenção nisso aqui. Para você ter a capacidade eleitoral passiva, primeiro você tem que ter capacidade eleitoral ativa. Não tem jeito. Primeiro você tem que ter essa, para depois ter essa. É um pressuposto. A capacidade eleitoral ativa é um pressuposto da passiva. Tá certo, gente? Então é importantíssimo saber isso. Um outro cuidado também que eu sempre coloco como um cuidado específico, qual é? É que a Constituição, em relação aos que não podem se alistar, ela traz duas de forma expressa. Quais são? Vamos lá. Quais são? Eu quero saber. Isso. Estrangeiro é um. Agora qual é o outro? Os conscritos. Então os conscritos e os estrangeiros, eles não podem se alistar. Mas também existe um outro rol de pessoas que também não podem se alistar. Aí eu quero saber. Aí eu quero ouvir de vocês. Quem são? É isso mesmo. Eu ouvi daqui. Aquelas pessoas que têm menos de 16 anos. Então vejam, tanto os conscritos quanto os estrangeiros e aqueles que têm menos de 16 não podem se alistar. Não terão capacidade eleitoral ativa. Tá certo, gente? Então é importantíssimo saber isso. Muito importante saber isso. Tá bom? Cuidado com outro ponto que eu até deixei de explicar para explicar agora nesse momento. Nós vimos no artigo 14 que um dos exercícios da democracia direta é o plebiscito, o referendo. E o último é a iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? É a pessoa, um conjunto de cidadãos se reunirem para poder pedir a elaboração de uma lei. Eles fazem a lei e mandam para o Congresso. Tá certo? E o que é plebiscito e o que é referendo? Plebiscito e referendo são duas consultas feitas à população. A diferença é que o plebiscito, a consulta é feita antes do ato administrativo ou do ato legislativo que se está buscando. Já o referendo, que vem da palavra referendum, referendar, confirmar, obviamente, ele é posterior, tá certo? Então, a consulta, quando é posterior ao ato, nós chamamos de referendo. Tá ok? Então vamos lá para esse ponto aqui, capacidade eleitoral passiva, tá certo? Quando a gente fala de capacidade eleitoral passiva, nós precisamos ver os requisitos, tá certo? Temos aí dois grandes requisitos da capacidade eleitoral passiva. O que seria a capacidade eleitoral passiva? Presta atenção, que é muito importante esse ponto. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. É você poder ser candidato. Essa é a chamada capacidade eleitoral passiva. Ou, na sua prova, é muito comum ver esse termo aqui. Elegibilidade. Tá certo? Então, capacidade eleitoral passiva é a elegibilidade. Então, nós temos dois requisitos para isso. Primeiro, nós temos que ter as chamadas condições de elegibilidade, que nós vamos ver agora. E, além disso, não pode incidir sobre mim qualquer situação de inelegibilidade. Tá certo? Então, são dois requisitos para a chamada capacidade eleitoral passiva. Vamos ver primeiro as condições de elegibilidade. De olho na sua tela, que está no parágrafo 3º
do artigo 14. Vamos lá. São condições de elegibilidade na forma da lei. Olha só, preste bastante atenção, que para poder ser votado, para você ser candidato, primeiro, tem que ser brasileiro. Nacionalidade brasileira, seja nato, seja naturalizado ou o português equiparado, né? 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Claro, você tem que estar, obviamente, em pleno exercício dos direitos políticos, cuja aquisição desse pleno exercício dos direitos políticos vem com a próxima condição, vem com a próxima requisito. Qual é? O alistamento eleitoral. Então, o alistamento eleitoral está juntinho aí do pleno exercício dos direitos políticos. Não só isso, é preciso, além disso, você provar o domicílio eleitoral na circunscrição em que você está requerendo ou está se candidatando e a filiação partidária. O domicílio eleitoral você tem que comprovar que existe um vínculo com aquele domicílio em pelo menos um ano. Qualquer tipo de vínculo, gente. Pode ser uma casa alugada, não tem problema. Então, qualquer tipo de vínculo para provar que existe um vínculo entre você e aquela circunscrição. Por que fala em circunscrição? Porque se o cara está se candidatando a vereador, o vereador tem a circunscrição no seu município. Então, ele tem que comprovar que naquele município ele possui algum vínculo. Tá certo? E se for candidato a deputado estadual? Aí tem que comprovar em todo o estado. Qualquer lugar do estado ele pode comprovar. Deu para entender? Então, essa comprovação do domicílio tem que ser feita, tem que comprovar a existência de um vínculo com a circunscrição em pelo menos um ano. E além dessa prova, tem que provar também a chamada filiação partidária. O que seria a filiação partidária? A filiação partidária é o momento em que você se filia a um partido político. Você ingressa no partido político. Então, você tem que, para poder você se candidatar, você tem que estar filiado a um partido político. E tem que ter um tempo, são 6 meses. Tem que provar 6 meses em um partido político para poder você se candidatar. Só tem uma pequena exceçãozinha aí, que é referente aos militares. Porque quanto aos militares, nós temos uma situação específica. Porque os militares em si, eles não podem se filiar a partido político. E aí o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, deu uma decisão que ajustou essa questão. Disse, ó, o militar ele não precisa se filiar. Essa regra dos 6 meses não cabe ao militar. Ele vai provar a filiação no momento do registro da candidatura. Pronto, acabou-se o problema para os militares. Tá certo, gente? Então, vimos essas hipóteses e a última hipótese, que é um telefone, viu, gente? Olha, presta atenção. Por que telefone? É o 35 30 21 18. Esse é o telefone para a idade mínima. 35 30 21 18. Vamos ver que telefone é esse? De olho na sua tela. Vamos lá. A idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, que é um cargo que atualmente nem tem no Brasil, não tem nem regulamentação para isso. E 18 anos para vereador. 35, 30, 21, 18. É importante saber que, além dessas condições de elegibilidade, nós temos idade mínima para alguns cargos. Por um exemplo, eu quero saber, eu estou perguntando a vocês e vou ouvir daqui, qual é a idade mínima para senador? Isso, 35 anos. Então, quando a gente fala em presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Agora, se eu falar em governador, 30. Aí, passamos agora para os deputados e os prefeitos, 21. Vereador, 18. Só isso, só isso. Tá certo, gente? Então, lembrem-se dessas condições.
nacionalidade, o exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral e a idade mínima, que é importante. E geralmente, quando cai a idade mínima, viu, gente? A turma pergunta muito a idade mínima desses cargos políticos. Tá certo? Então, para a gente ir finalizando esse bloco, vamos só iniciar o assunto chamado direitos políticos negativos. Por enquanto nós vimos os positivos, né? Agora a gente vai ver os chamados direitos políticos negativos. Quando eu falo em direito político negativo, eu vou falar em inelegibilidades, mas também vou falar em perda e suspensão dos direitos políticos. E já adiantando o assunto, não é possível cassação dos direitos políticos, né? Pronto. Então, quando a gente fala em direitos políticos negativos, estamos falando em inelegibilidades e perda e suspensão dos direitos políticos. Tá certo? Vamos começar logo com algumas inelegibilidades, ou seja, hipóteses em que a pessoa não pode se candidatar a um cargo. A principal delas é a absoluta. Nós temos, claro, hipóteses de inelegibilidade absoluta e hipóteses de inelegibilidade relativa. A absoluta é muito clara, não tem para onde correr. Qual é a hipótese da inelegibilidade? Quais são as hipóteses das inelegibilidades absolutas? Está no parágrafo 4º do artigo 14. Olha só. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, tanto quem não pode se alistar, óbvio, se o alistamento eleitoral é pressuposto para a elegibilidade, significa dizer que quem não pode se alistar, não pode ser votado. Simples assim. E quem é que não pode se alistar? Nós vimos, claro. Quem é que não pode se alistar? Não pode se alistar. 1. Os conscritos. 2. Estrangeiros. E os menores de 16. Esse aqui não está na redação da Constituição, mas nós sabemos que os menores de 16 não podem se alistar, são os chamados inalistáveis. E também são inalistáveis também os chamados analfabetos. Olha os analfabetos aí, cuidado com a pergunta frequente. Analfabeto possui capacidade eleitoral ativa? Claro que tem. Tem sim, mas de forma facultativa, né? Ele vai votar se ele quiser votar. Mas o analfabeto pode ser votado, possui capacidade eleitoral passiva? Negativo. Incide aí nessas duas hipóteses, tanto dos inalistáveis quanto dos analfabetos, aquilo que nós chamamos de inelegibilidade absoluta. Tá certo? E essas hipóteses de inelegibilidade absoluta são hipóteses taxativas. Tá certo? Vou pôr um ponto aqui nesse nosso bloco, para a gente voltar no próximo bloco com as inelegibilidades relativas. Ei, te aguarda aqui, viu?